Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Ilha Delta, Jornada Teológica, é sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E hoje, para mais um programa abençoado. Vou fazer uma perguntinha, como é que foi a sua semana, né? A semana passada, esse final de semana, o que você nutriu, o que você aprendeu, o que você buscou, como é que foi realmente o seu final de semana. Alguns talvez, né, foi para a igreja, ou uma conferência, ou até mesmo ficou em casa, mas ambas as escolhas, ela requer realmente um tempo, e hoje eu quero falar sobre o Novo Testamento, e ali foi um novo tempo, uma nova perspectiva que surgiu ali em Israel. Então hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o Novo Testamento. Ah, professor, a gente estava em Apocalipse, você pulou para o Novo Testamento, o que é que foi? Vou explicar, gente. Estamos ali trabalhando um pouco sobre simbologia, o satanismo, mas eu preciso fazer paralelo com algumas coisas da Bíblia também. Então a gente vai estudar um pouco ali sobre Jesus, os seus discípulos, como que ele montou algumas coisas para a gente entender como que algumas religiões, seitas, têm tirado o foco de Cristo e dos discípulos, tá bom? Então a gente vai entender de forma bíblica para depois voltar para seitas e afins. Mas vamos orar, queridos, para que Deus possa nos abençoar, estar conosco e nos ajudar a crescer em conhecimento, estatura e graça. Amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Te agradecemos, te rendemos glória e graça por esse dia. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai, para entender a Tua palavra. Abençoe cada ouvinte aí. Que o Senhor possa estar conosco, nos dando sabedoria e discernimento. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Desde já, quero pedir que vocês peguem aí a sua Bíblia, o seu caderno, tá bom? Vamos anotar, vamos aprender, sempre anotando. Quem anota aprende mais. E nada melhor, né? Uma frase que um pastor amigo meu dizia: melhor uma caneta fraca, né, do que uma cabeça forte. Ou seja, mais fácil você confiar no que você escreve do que você está retendo aqui e talvez esqueça depois com o tempo, tá bom? Mas vamos lá, Jonathan, joga esse slide aí na tela e vamos para nossa aula aí. Lembrando nossos ouvintes, fiquem ligadinhos, tá, gente? Para perguntar, mandar oi aqui, ó, no direct. Nossa, ó, já tô com Instagram, já está aberto. Também estou com o WhatsApp aberto. Lembrando, gente, quer fazer parte da Jornada Teológica, quer mandar mensagem, quer concorrer a livros, a um curso gratuito, então entre no nosso WhatsApp e nossa equipe vai te responder. Ó, anota aí, hein? 77991145192, beleza? Então vamos lá. Ó, assunto de hoje importantíssimo: Novo Testamento. E agora vai entrar algo muito forte. Quem conhece ali aquela imagem muito famosa da série chamada The Chosen, em inglês, O Escolhido ou Os Escolhidos? Nessa série foi nos apresentado um Jesus, foi nos apresentado uns discípulos mais humanos, parece que eles são mais palpáveis a nós, parece que eles são do povão, né? E muitos têm falado que a partir desta série começou-se a querer ler Bíblia, começou a querer ler um pouco do Novo Testamento. Então eu sempre digo para os meus alunos, para vocês aqui, eu não tenho problema algum com série, com filme, mas eu sempre vou salientar: cuidado se a série ou filme tem virado Bíblia em sua vida. Se eles tomam o local, né, ou a direção da Bíblia, então precisa se tomar um cuidado. Toda série e filme, ela pode ser um propulsor, assim como documentário, livros, que são propulsores, ajuda a alinhar com o conhecimento que você está adquirindo da Bíblia, mas nunca pode substituir
a palavra de Deus, que é inerrante e é totalmente eficiente para o homem, tá bom? O que está escrito ali é o seguinte, gente, Novo Testamento do ano 60 ao ano 90 depois de Cristo. Essas aí são as possíveis datas, tá? Dos evangelhos. Pode também ali, eu podia ter colocado, mas eu preferi arredondar. Do ano 57 ao ano 90, temos ali a produção dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas vamos lá. Quando a gente vai falar sobre os evangelhos, eles vão ter um nome específico no mundo teológico. Se chama de evangelhos sinóticos, que é uma palavrinha do grego, sinóptico, que é mesma visão, ou que contém a mesma visão. Então, quando a gente olha para os evangelhos, eles trabalham com o mesmo personagem, que é Jesus e os discípulos. Eles trabalham com a mesma roupagem de tempo, geográfica, idiomática. Então, quando você vai ler, você segue uma linha de raciocínio única e pronta. Mas também no mundo acadêmico, a gente vai dizer que João não é sinótico. Por quê? Porque a visão de João sobre Jesus e o ministério dele é totalmente diferente. Vamos entender um pouquinho isso de uma forma bem calma e tranquila? Quando a gente pega Mateus, a gente percebe que a roupagem de Mateus, ela é mais voltada à lei, ela é mais voltada ali aos ritos farisaicos, ela é mais voltada às seitas dos saduceus, escribas, fariseus. A gente percebe a ênfase no Antigo Testamento. Então a gente sabe que Mateus escreve para o povo judeu, né, de fala ali judaica e hebraica, só que com uma visão totalmente Antigo Testamento da lei. Quando eu pego Marcos, ele já escreve para o povo gentil, mas a sua roupagem ali também, junto com Lucas também, que é similar, o povo romano ali, ele faz uma roupagem de um Jesus servo, de um senhor ali, é uma outra pegada. Lucas, mesma coisa, tá? Eu não vou ser longo em cada um, porque vamos estudar evangelho por evangelho, versículo, capítulo e versículo, tá bom? Então fiquem tranquilos que teremos essa aula aqui. Então acompanha a gente. Já João não. João, de todos os evangelhos, não apresenta Jesus como homem, nem como servo, nem como senhor, nem como mestre. Mas João é o único a falar assim, ó. E o verbo se fez carne. Hakia ho logos, em grego. E o logos, a palavra, se fez carne. Então olha que forte. De todos os discípulos, o que parece que entendeu o jogo de quem estava ali não era apenas o Filho de Deus, mas o próprio Deus encarnado. Ele escreve um evangelho, como também as cartas de João, 1ª, 2ª, 3ª João. O Apocalipse também é de João, o discípulo amado. Então, são registros no qual João tem uma visão diferente da proposta pelos evangelistas, que são Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? Mas vamos lá, passa mais um aí, meu querido. Ó, Jesus, ele vive uma época em qual tudo que estava acontecendo estava em mudança. Ou seja, política, parte social, religiosa, estava em constante mudança, porque o povo romano e grego estava muito junto. Então, direto, a mentalidade expandia. Até tem uma frase de Heródoto que diz que a gente pensa porque os gregos pensaram. Ou seja, os gregos fundaram escola filosófica, métodos críticos literários, métodos de exegese, quem já aprendeu hermenêutica, fundou muitas coisas de retórica, oratória, como a gente já teve essa aula. E agora, o povo que está ali, ele se agrega desta cultura greco-romana. Então, esse período de Jesus ali, eu coloquei esse mapa, lembrando, tá, gente? Só quem tem acesso aos slides são meus alunos. Então, se você quer ser aluno aqui de Jornada Teológica, manda uma mensagem que você recebe no grupo o slide da aula, beleza? Para você ter acesso, para você poder estudar e também usar aí para frente. Então, como é que vai ser o decorrer das aulas do Novo Testamento? Primeiro, vamos trabalhar com as introduções da matéria, como entender o Novo Testamento, como forma, qual é o idioma, qual a localidade geográfica. Depois entender as regiões, quais regiões de atuação que Jesus passou, os discípulos,
por que essas regiões é importante. Vamos estender um pouquinho também sobre a história dos discípulos. Hoje, se o tempo nos permitir, iremos pincelar sobre um discípulo. Depois o ministério de Jesus, como que foi o ministério dele terreno, como que ele propagou o evangelho e a mensagem da cruz. Também sobre os apócrifos. Muitos me perguntam, professor, o que é os apócrifos? Eu posso ler, não posso? Jonathan, você já leu algum apócrifo? Algum livro fora? Qual que você leu? Praticamente todos os apóstolos. Baruque, Macabeu, Judite. Aí, o nosso sonoplasta Jonathan já leu alguns apócrifos. E com sua perspectiva, sua visão foi como, Jonathan? Você achou muito esquisito? Foi tranquilo pra você? Teve algum que te deu algum choque? Você falou, rapaz, essa história aqui não bate, não. Algum que você falou, rapaz, esse negócio é esquisito, viu? Não. Tudo tranquilo? E normalmente é assim. Alguns apócrifos, eles vão conter algo histórico. Só não foi inspirado por Deus, mas historicamente falando, aconteceram, são fatos. Precisamos estudar. E o último é Israel. Vamos entender como que Israel daquele período, ele vai ser importante para o período atual. Muitos me perguntam, professor, e essa guerra aí, como é que é? É apocalíptica? Não é? A gente vai entender isso também. Então, ó, já mandar um beijão aqui pro meu aluno Carlyle Braga. Carlyle, ó, agora que eu tô vendo essa outra mensagem aqui, vou te responder aqui, ó, gente. Vou ler aqui, ó. Nosso querido aluno tá lendo o livro sobre patrística, né? Ele terminou de ler, ele gostou muito e vai comprar outros volumes também. Então, ó, Carlyle, fica à vontade. É livros muito bom, compre mesmo. Eu tenho uma coleção, vale muito a pena, uma leitura riquíssima, agradável. Anote bastante, tá bom? Você aí, ouvinte, que quer ter acesso a um conteúdo exclusivo, eu tenho um link de vários livros que a gente compra por parceria da história da igreja, mais em conta, mais barato para você. E ó, material acadêmico, gente, não é livrinho não. Material acadêmico, com revista indexada, científica, de arqueólogos, doutores e pessoas capacitadas e gabaritadas, tá bom? Vamos lá, vamos começar então essa matéria? Passa mais um aí. Ó, traduções. Traditore, contraditore ou tradutore, traditore é um provérbio italiano que literalmente significa que o tradutor é um traidor. Gente, talvez você já viu muito teólogo usando essa frase e não sabe o que significa. Vamos lá. Quando a gente vai para a Bíblia, propriamente os evangelhos, que é a pauta de hoje, a gente precisa entender que eles carregam não a biografia de Cristo. Vamos entender essa palavrinha? A biografia, hoje em dia, ela conta a história de alguém. Então, eu vou fazer uma biografia do professor Eliel. Vou contar o meu nascimento, eu vou explicar ali a ideia, né? Eu posso modificar, porque a história é minha. Então, se eu quiser falar que eu era muito bonito, coisa que eu não sou, gente, só a esposa que fala isso, e a mãe, né? Duas pessoas que mentem a vida inteira pra você. Fica a dica aí. E aí, eu posso falar o que eu quiser, falar que eu era um rapaz muito forte desde pequeno. Então, a biografia, eu coloco tudo concernente à minha vida, seja verdadeiro ou não. Só que quando eu olho para anatomia, claro que eu estou usando uma palavra aqui da medicina, mas eu pego ali a estrutura do texto, ele não contém uma biografia propriamente dita da forma real e da forma do século XXI. Porque toda a história de Cristo ali seria, para a época, a pior história. E isso já é uma corroboração de por que a gente sabe que o que a gente tem na mão hoje não é uma mentira. Naquela época, só para vocês entenderem o panorama histórico-cultural, é muito feio um líder que não é casado. Claro que a gente vai falar das teorias sobre Jesus, né? Já falei sobre isso, Maria Madalena. Mas era muito esquisito um rabino não ser casado. O caso de Jesus. Era muito estranho também ele não ter tido, né, uma performance ali no povo, não ter ido para um partido político. A morte na cruz, então, nem se fala, né? A palavra crux, né, naquela época, em romano, era literalmente um palavrão, um xingamento. Então, quem morria na cruz não era bem visto, né? Não tinha uma boa reputação, não era bem requisitado no meio social. Então, isso é muito tenso. E aí, toda a estrutura dos evangelhos carrega
erros de discípulo, coisas ruins, né, sobre as pessoas, coisas que para a época não seriam uma boa publicidade, não seria um bom jornalismo, não seria uma boa entrada para falar quem é Jesus. Então esse é um dos parâmetros para a gente já ter certeza que a Bíblia é real. Mas vamos lá. O que a gente quer falar sobre traduções? Quando a gente vai para os evangelhos, a gente se depara com alguns textos muito chocantes. E parece que realmente a Bíblia está se contradizendo num nível muito grande. Já citei um pouquinho essas ideias. Por exemplo, a gente pega no Evangelho de Mateus dizendo que Cristo, Jesus, uma hora ele vai subir para o monte para pregar. Já Lucas diz que ele desce para o monte. Quando eu vou em Mateus, ele diz que Jesus entrou em Jericó. Marcos e Lucas diz que ele saiu. Vamos fazer uma pergunta bem sincera, sem demagogia, sem nada de forma pejorativa, mas vamos ser sinceros aqui, como se fosse um leigo. Olhando para esse texto, não parece que está errado? Não parece que é uma contradição? Um está falando que um entra, o outro sai. Hoje, na nossa sociedade, a gente chama isso de quê? Mentira. Mas aí que tá, queridos. Olha como que a falta de estudo pode nos cegar e deixar nossa mente sem a estrutura certa para entender o Novo Testamento. Eu vou me fazer da frase da doutora Suzana, PhD e perita e delegada ali do Instituto da PUC no Rio de Janeiro, formada em teologia e doutorada também, doutorando, né, em teologia. Ela diz que um dos requisitos para eu saber que uma testemunha é fidedigna, ou seja, que ela é verdadeira, é quando as testemunhas, em alguns pontos, elas se contradizem. Porque no momento de ação, no momento de pressão, no momento de emoção, normalmente a gente não consegue contar os detalhes. Quer ver um exemplo? Vamos fazer uma notinha aí, uma estratégia. Carlyle que tá me ouvindo aí, já pega também essa ideia aí, ó. Pra quem tá me ouvindo e não tá me vendo, vocês podem estar chutando o tipo de roupa que eu estou, né? Como que eu tô segurando alguma coisa, se eu estou ou não segurando alguma coisa. E aí você pode escrever, o Carlyle pode escrever assim, ó. O professor Eliel estava, né, com um copo na mão, porque ele disse que estava bebendo água. E eu estava ouvindo ele. Mas o Jonathan escreve ao contrário. O professor Eliel estava segurando o relógio dele enquanto olhava para a televisão. O Jonathan mentiu? Você mentiu, Jonathan? Não. É o seu ponto de vista. O Carlyle está vendo de outro ponto de vista. Então, o que os discípulos estão fazendo são pontos de vista. Quando eu vou estudar a historiografia e a geografia da época, começa a melhorar algumas coisas. Mas guarda a curiosidade aí que daqui a pouco a gente explica isso aí. Vamos lá, próximo. Olha isso aí, hein, gente. Ó, mandar um beijão aqui também, ó. Pera aí. Nosso amigo aqui. Pera aí, que ó, a galera mandando muita mensagem no grupo aqui. Nosso amigo Edmilson falou que está acompanhando, muito feliz com o programa. E a mente dele melhorou muito, né? O conhecimento dele ali após entender sobre a Bíblia. Vamos lá, gente. Algumas coisas que eles me perguntam, seja aluno, seja pessoas no dia a dia, é que tipos de traduções a gente deveria ler para entender melhor a Bíblia. Eu quero que vocês aprendam 3 coisas diferentes. Existem 3 traduções bíblicas que nos dão um respaldo para estudar. A primeira é a literalista. O que é a literalista? É aqueles textos que pega literalmente, gente, a palavra em hebraico e grego e traduz ao pé da letra. Quer ver um exemplo? Quando a gente vai para o hebraico, tá? Eu vou parafrasear aqui também. O hebraico, ele é normalmente assim, ó. A menina é muito bela e linda. No português, essa frase ficaria como? A menina é linda. Ou a menina é muito linda. Às vezes, no grego e no hebraico, a gente pode inverter. Linda era a menina. No português não fica meio esquisito? As Bíblias literalistas, ela vai traduzir direto do original para o português, ao pé da letra. A gente vai ter algumas Bíblias que tem esse parâmetro.
Almeida Corrigida e Fiel, a gente tem a Almeida Revisada, a versão de João Ferreira de Almeida, que foi uma das primeiras aqui do Brasil, bem feita, ela vai ter essa visão mais literalista. Ah, professor, então isso é bom, né? Porque é direto do hebraico. Sim e não. Vamos entender isso daqui a pouco. A segunda, dinâmica. O que é uma versão dinâmica, gente? Ela explica o conceito original, só que de uma forma que o leitor possa entender. Quer ver um exemplo? Vai ter uma parte lá na Bíblia que vai dizer assim, ó, que Jesus, né, ele tá falando com os discípulos ali, e ele diz que eles precisam, né, tá se lavando e tal, aquela parte da lavagem, do ritual, e algumas Bíblias vai conter assim, ó, e vocês precisam tomar um banho ou se lavar por inteiro. Isso no hebraico não existe. O que eles fizeram? Para a gente entender como seria o ritual de lavar, eles colocam já de forma que a gente entende. Banho, lavar o corpo. A gente já entende que o que eles estavam fazendo na época era lavar suas partes ali, seja a mão, seja o pé. Então, eles traduzem de uma forma dinâmica. É um meio termo. Bíblias assim, a Almeida Revisada, a NVI, Nova Versão Internacional, a NTLH, tá bom? A NVT, Nova Versão Transformadora, tá? E várias outras. Uma outra Bíblia também é a paráfrase. Ela vai explicar o original, mas no sentido mais amplo. E agora essa aqui, gente, essa aqui eu vou dar o perigo, tá? Essa aqui eu costumo indicar muito para você no seu dia a dia, seu devocional, e ainda assim eu vou salientar. Bíblia de paráfrase, que é aquela Bíblia que vai deixar aberto o sentido do texto, ela coloca a sua tradução. Eu vou indicar que o crente seja maduro, que seja um cristão, que já tenha uma caminhada, porque ele pode pegar esse tipo de Bíblia e achar que realmente é o que o texto está dizendo. Algumas Bíblias assim é a Bíblia A Mensagem, tá? Já viu essa Bíblia, Jonathan? A Bíblia A Mensagem, vou passar essa foto aí daqui a pouco. Bíblia A Mensagem, temos a Nova Versão do Mundo, Sistema de Jeová, a tradução na linguagem de hoje. São Bíblias que o alvo dela é uma tradução mais parafraseada. Quer ver um detalhe? Tem um texto que diz assim, ó: lance seu pão sobre as águas e ele voltará para vós. Estou só encurtando o texto, tá? Nessas Bíblias vai dizer assim, ó: lance seu dinheiro na água e ele voltará em dobro. Ou lance seu pão na água e ele voltará em dobro. O texto não diz isso, mas a aplicação e a explicação do texto, eles costumam colocar já na tradução. E o maior perigo já ficou claro, né, gente? Quando eu coloco a minha interpretação, o que eu acho do texto, vai ser fadado a dar problema. Então são Bíblias que eu indico tomar muito, mas muito cuidado mesmo, tá? Vamos ver aqui se é algum... nosso querido aluno falou assim, ó: depende do ponto de vista de cada um, mas o relato não interfere no contexto. Exatamente, Carlai. Os discípulos, eles tiveram ponto de vista, mas isso não interferiu no contexto e nem na mensagem. A mensagem principal do evangelho não se perdeu, tá bom? Ao decorrer das aulas, a gente vai trabalhar a estrutura geográfica e idiomática, e a gente vai perceber que essas incongruências não tem nada a ver de erro ou de mentira, mas pelo contrário, são pontos de vista de pessoas que têm cultura ou modo de ver diferente. Mas, queridos, vamos fazer um intervalozinho, são 5h30, vamos fazer um intervalo aqui, é o tempo que você corre, bebe um café, bebe uma água, já falei, gente, saúde é importante, precisamos alinhar nosso corpo, mente e alma, tá bom? Você que é um delta, você que entendeu que você precisa de 3 coisas, mente, corpo e alma, precisa estar alinhado em todos os fatores. Então você quer ser, né, fazer parte da família delta, da jornada teológica, conserve seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Então a gente vai dar uma pausa, já já voltamos. Corra, que já já estamos no ar de novo. Aquele beijo. O colesterol alto pode matar.
E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Fé. Essa força gerada pelo Espírito Santo em nós, que nos faz resistir mesmo quando o inimigo parece maior, que nos faz esperar por um milagre mesmo contra todas as evidências. Fé na palavra que sai da boca de Deus, que alimenta e faz viver. Fé que moveu homens no passado numa caminhada em busca do sobrenatural. Fé que transmitimos, que sentimos, que nos apoiamos, que nos leva a orar. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Assim é a Rede Melodia. Rompemos em fé. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo o seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. Muitas vezes temos um consumo não consciente de objetos, de valores, né, que vão nos levar a compartilhamento dessas conquistas e uma certa aceitação, né, na sociedade e um pertencimento de tribo. Será que isso é realmente importante, adquirir determinado bem apenas por questões de que você estará expondo e obtendo uma certa aceitação social? Repense sobre isso, tenha mais educação com as suas finanças, planeje-se, guarde, reserve para que você tenha um futuro melhor. Apoio Melodia, Melodia! Melodia. Ó, temos mais alguns minutos aí. Como eu falei, gente, eu quero ser bem tranquilo com vocês. E essas semanas, eu já falei pra vocês aqui, né? Fui assistir o filme A Forja. Indico muito vocês assistirem, gente. E uma frase que me tocou muito nesse filme foi: os próximos a investir nessa geração vai conquistá-la. Ou seja, a geração que é falada é a minha, né? Eu tenho aqui meus 25 anos, vou fazer 26, e toda a estrutura, né? Toda a estrutura dos jovens hoje é baseada em internet, tecnologia. Então, se as pessoas agora não se atentar, né? A realmente melhorar e querer abençoar os jovens, vai ficar difícil. Mas vamos lá, Jonathan, passa mais uma imagem pra gente. Vamos lá, gente, eu quero dar agora, que a maioria me pede, né, alguns conselhos de Bíblia que você pode usar, que valem muito a pena, e elas são fidedignas aos originais. Primeira Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, tá? Uma versão muito boa, vale muito a pena, e ela contém mais livros do que a nossa, porque ela já vem com os apócrifos. Então também vale muito a pena para você poder ler outros livros que você não viu. A segunda é a Bíblia Interlinear. Essa Bíblia, queridos, é fantástica. Você pode ou comprar ela física, ou no próprio Google, você vai no Google e digita Bíblia Interlinear. O que é uma Bíblia assim, gente? Ela vai pegar o grego, o aramaico, o hebraico,
e automaticamente vai traduzir para você. Vai ter o português, o hebraico embaixo, o inglês, o aramaico e o grego. Então é muito bom para estudar de forma acadêmica. Você realmente vai ter um respaldo, um requisito importantíssimo, tá? Vale muito a pena, indico para vocês aí, sem erro nenhum. A Bíblia grega também, ela também é bilíngue. Ela é interlinear, mas ela ali normalmente é só do português para o grego. São Bíblias também incríveis, que vai te dar um suporte fantástico. Então, se você hoje está procurando aí uma Bíblia que você possa estudar de forma realmente acadêmica, entenda os originais, pode procurar uma dessas três aí, que é na certa. Professor, não consigo comprar agora. E realmente, gente, infelizmente, ó, sabe uma coisa que me entristece? É coisa de crente ser caro. Você vai para uma Bíblia dessa, é R$300, é 400. Mas fique tranquilo, você pode acessar o Google e lá no Google de forma totalmente gratuita, tá? Vai estar lá para você acessar Bíblia interlinear. E aí você escolhe qual idioma que você quer, qual versão que você quer ver, né? Normalmente você pode ali colocar até 5 versões. Você pode colocar o grego, o aramaico, o hebraico, o inglês, o português e analisar a construção, né, do texto. Então é muito bom. A Bíblia de Jerusalém, como eu falei, ela vai ter um detalhe interessante, que além dos apócrifos, normalmente as notinhas de rodapé dela é de algum rabino. Então é muito legal o Antigo Testamento, vem com boas notas de rodapé. Jonathan, pode passar. Vamos lá, gente. Eu agora vou indicar, tá bom? Mas como eu falei, com muito cuidado. A Bíblia Mensagem, ela foi criada... direto aqui, eu tenho a mania de esquecer o nome do autor, gente. Que esse autor aqui, ó. Mensagem, autor. Ó, Eugene Peterson, gente. Eugene Peterson foi o autor, né, dessa tradução à Bíblia Mensagem. Só que o que eu achei bem honesto e ético da parte dele, que já no começo da Bíblia ali, ele vai dizer assim, gente, essa Bíblia eu criei para ser uma ferramenta para os meus jovens, para ser uma ferramenta para a igreja, os neófitos na fé que estavam entrando na igreja. Ele percebeu que muitos não estavam lendo a Bíblia mais. E ele criou essa Bíblia, tá, gente? Quando eu falo criar, é o estilo, a linguagem, não o conteúdo. Obviamente, a mesma Bíblia que a gente tem, só que o estilo de leitura, ela é mais pessoal, você se identifica muito, ele usa palavras do dia a dia, né? E a versão em português é muito legal, mas como eu disse, não faça dessa Bíblia uma doutrina, porque vai conter coisas que não são doutrinárias. Uma outra é a Bíblia King James. Essa versão foi feita pelo rei Tiago, gente, porque olha como é que é o poder da tradução, né? Quando eu vou para o inglês, o nome Tiago vira James. Então, em 1611, o rei Tiago, ele pediu uma tradução fiel aos originais, estudada. Então, queridos, ó, mas novamente, a que está em português já não é tão precisa. A versão em inglês, ela já é mais precisa ao original. Então, se você sabe ler inglês ou tem uma paciência ali do tradutor do Google, é uma boa pedida também de leitura. Essa última Bíblia já é meu xodó. Foi minha primeira Bíblia ali com 14 anos de idade. Tenho ela até hoje. Hoje já tem versões ainda melhores. Bíblia de arqueologia, isso mesmo, queridos. Bíblia de estudo arqueológica. Tá uns R$100 e poucos ali no Mercado Livre. Todas as notas de rodapé dele é sobre achados arqueológicos do texto. Então é muito legal. A sua mente abre de uma forma alucinante. É uma boa pedida. Ela está na versão NVI, que é uma versão dinâmica, mas é uma versão dinâmica que contém textos, que contém ali as notinhas de rodapé que explica o texto no original. Vamos lá? Mais uma. Gente, mas como eu estou falando, o que é traduções? Quando eu vou falar sobre algumas traduções, eu tenho que ter em mente o seguinte: tradução, se ela anula o princípio e a doutrina, ela se torna perigosa. Agora, se ela não anula nem o princípio nem a doutrina, ela só muda a aplicação,
Talvez eu dou um pé atrás, claro, mas eu tenho que analisar o contexto da época. Vamos pegar um exemplo? Aqui no continente, né, América do Sul, quando estamos também na região normalmente litorânea, qual é o dia mais agradável, Jonathan? É sol ou chuva pra gente? Um solzinho, né, pai? Um sol é agradável. Você vai perguntar pra alguém e falar assim, ó, você prefere o quê? O que é um dia feliz pra você? É um dia de sol. Agora, se eu faço essa mesma pergunta no Oriente Médio, eles vão me dizer aquela imagem que depois vocês vão ver. Chuva. No Oriente Médio, o dia de alegria é o dia da chuva. Por isso que alguns salmos dizem assim, te regozijo nas chuvas, me alegro enquanto cai a chuva do céu. Porque, gente, a mentalidade lá, local, era qual? Escassez. Muita dificuldade de plantio, porque eram muitos desertos. Então, quando a chuva vinha, era sinal de um bom dia. Então, olha como que uma aplicação pode mudar de lugar para lugar, mas o princípio é o mesmo. Qual é o norte da frase que eu disse aqui? A ideia central é, qual é um bom dia? Um bom dia é o que te alegra. Não importa o princípio, mas a aplicação muda. Um bom dia, talvez, para Jonathan, é um dia friozinho, em casa de boa. Talvez para mim é da aula. Então, o dia feliz pode mudar, mas o princípio é o mesmo. Só mudou a aplicação. Passa mais um, Jonathan. E aqui eu quero que vocês assistam um vídeo. Será que vai sair o som lá, Jonathan? Pode abrir a tela só para essa imagem aí. Pode tirar a minha. O vídeo já tá solto aí dentro do próprio aplicativo aí. Dentro do próprio slide. Tá. Ó, queridos, eu vou passar um vídeo aí, tá bom? Vocês aí só vão escutar, mas fiquem tranquilos que vamos lançar no YouTube aí hoje e vocês vão ter acesso. Estamos aqui só colocando aqui. Não baixou como vídeo, né? Tá como vídeo, não? Passa mais uma imagem então, que eu vou explicar uma ideia aqui. Vamos lá, gente, ó, o vídeo não deu certo. Fiquem tranquilos que na próxima aula eu já solto ele. Mas vamos ali, ó, discípulos, boas novas e Evangelion da história da humanidade, inscrição de Priene. O que é essa frase que eu acabei de dizer? A palavra evangelho, do grego evangelion, significa boas novas, ou seja, uma boa notícia, uma boa mensagem. Esse termo sempre foi usado na cultura grega, sempre, não é nada novo. Apenas Cristo e os discípulos, né, usaram esse mesmo termo para se valer da boa notícia que seria propagada a partir de Cristo e dos discípulos. Essa inscrição de Priene é uma inscrição do século IX a.C., que já demonstra que alguém esperava, né, uma cultura esperava para vir um evangelho ou algo muito importante que viria ali com Cristo, tá? Mas, como eu disse, eu quero muito que nossas aulas sejam o mais sucinto possível, mas também que a gente, né, possa estudar muita coisa. E eu quero dar um gostinho para vocês, queridos, que na rádio a gente não consegue dar uma aula de 1 hora e meia, mas vocês podem ter acesso a um conteúdo totalmente condensado, profundo, mas simples também, na nossa empresa Família Delta, como também nas igrejas que damos aula. Então, se você quer se aprofundar, você estava buscando aí um local fiel, um local que você realmente se sentisse em paz para fazer um curso teológico ou um curso de oratória, estamos aqui disponíveis. Entre em contato e venha falar conosco, porque talvez o conteúdo tá batendo a sua porta, a oportunidade, pode expandir a tela para mim, talvez a oportunidade de você avançar no reino de Deus está na porta e você não está querendo. Então, se você sabe também de alguém que quer fazer um curso teológico, um curso de oratória, falar melhor, se comunicar, se posicionar melhor, essa é a hora.
A oportunidade de melhorar a sua habilidade é agora. Então diga sim para o conhecimento, tá bom? Olha, eu tenho falado com algumas pessoas sobre estarmos querendo montar uma turma teológica só do programa aqui da rádio, de forma presencial, aqui no nosso escritório que tem no prédio da Melodia FM. Mas eu quero que isso seja algo maior, que todas as pessoas de Conquista venham a ter acesso a isso. Então, se você hoje entendeu que o evangelho, e ó que eu nem expliquei tudo ainda, ele precisa aumentar, ele precisa expandir. É uma boa nova que transformou a tua vida. Você quer transformar mais pessoas ou quer se aprofundar mais, essa é a oportunidade. Anota o número mais uma vez aí, ó. 779-9114-5192 e venha ter acesso a um curso completo e profundo de teologia. Mas, meus queridos, aquele beijo, seu professor. Eu quero que vocês tenham um final de noite abençoado. Tirem hoje o dia, né? Na verdade, o fim da noite, né? Para ler sua Bíblia, ter seu momento com Deus, de adoração, de quebrantamento. E peça ao Senhor para que te dê mais conhecimento, te forge, né? Mais na tua palavra, tá bom? Então você aí que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Estamos aqui sintonizados e ligadinhos na Melodia 87.9. Você quer fazer parte dessa família, já manda uma mensagem pra gente e já estaremos no YouTube, tá bom? Aquele beijo, um beijão da família Delta. Até a próxima.